o escravo fiel das Testemunhas de Jeová. Ensina que Jeová tem um trono na constelação em Pleiades. Você duvida? Veja o livro escrito por ele, intitulado Reconciliação, página 14. Este escravo fiel e prudente das Testemunhas de Jeová fazia questão de ser chamado juiz Rutherford, e ele era um escravo fiel de um homem só. De um homem só? Sim, pois o escravo fiel e prudente das Testemunhas de Jeová, elas ensinam que são um grupo composto de homens, que mandam, na fé delas. E a maioria delas ignora, que em 1919, o suposto Jesus delas designou o escravo fiel que era um homem só, o chefão, o bom da boca, sim, um homem só, o juiz Rutherford. Só que de 1919 até 1928, este escravo era um homem só. Sim, era um homem só que escrevia os livros, ou seja, era um homem só que dava o alimento no tempo apropriado para elas. O escravo fiel atual omite isso delas, não é mesmo? E ele escreveu um livro chamado Reconciliação, e na página 14, ele diz que o trono de Jeová, onde Jeová mora, fica na constelação de Pleiades. Será que ele disse a verdade? Onde está escrito isso na Bíblia? Sim, onde está escrito na Bíblia que Jeová mora na constelação de Pleiades. Este juiz Rutherford afirmou em 1924 que Abraão, Isaque, Jacó, Noé, Moisés, Davi, Daniel, etc., seriam ressuscitados no ano de 1925, e que precisava de dinheiro das Testemunhas de Jeová para construir uma mansão para eles morarem, e todas as milhares de testemunhas de Jeová acreditaram e colaboraram financeiramente, vendendo bastante livros e revistas deste juiz Rutherford, e conseguiram dinheiro para ele comprar esta mansão, que se chamava Betsarim, que significa Casa dos Príncipes. Mas, de acordo com as evidências, nenhum destes príncipes foi ressuscitado em 1925, conforme o juiz Rutherford havia profetizado. Portanto, a profecia dele foi uma profecia mentirosa, e o juiz Rutherford foi morar sozinho nesta mansão, e nem sequer levou a esposa e filho para morar com ele. Em vista disso, ele levou por baixo do pano duas secretárias para o ajudarem nas escritas do alimento no tempo apropriado. Inclusive, quando ele viajava de trem, uma destas secretárias viajava com ele, para o ajudar em seu trabalho qual escravo fiel de um homem só. O que você acha? Ele poderia levar um secretário ou dois secretários para morar com ele, não é mesmo? Assim, se evitaria tagarelices prejudiciais, não é mesmo? Mas, não. Ele até mesmo comprava lingerie, em Paris, de presente, para estas secretárias. Será que o juiz Rutherford só mentiu nesta profecia de 1925, mas acertou na profecia de Pleiades, que Jeová mora em Pleiades? O que você acha? Deixe o seu comentário. Por que será que ele gostava de usar o título de juiz, e não de pastor, como fazia o seu antecessor pastor Russell? Será que era para ostentar que para ser escravo fiel e prudente de um homem só, precisava de um título altissonante de juiz, pois juiz é uma pessoa que estudou muito, que fez curso superior na faculdade. Assim ele era superior ao seu antecessor pastor Russell? Sim, pois pastor qualquer um pode ser, mesmo sem ter se formado na faculdade, não é? Porém, o título de juiz dá mais peso do que o título de pastor, não é? Só que o escravo fiel atual, que é composto de vários homens, ensina que as testemunhas de Jeová não devem estudar na faculdade, não é? Mas,
O juiz Rutherford pôde, não é? Que coisa, não é mesmo? Então, o juiz Rutherford mentiu só na falsa profecia de 1925, não é? Mas, na profecia de 1928, que Jeová mora no trono na constelação de Pleiades, daí ele não mentiu, né? Daí, todas as testemunhas de Jeová devem acreditar, não é mesmo? Deixem seus comentários. Jesus disse que os seus discípulos deveriam ser chamados apenas de irmãos, ou, disse que deveriam ser chamados de juízes. Veja Mateus 23:8, onde Jesus disse para seus discípulos: Não sejais chamados de Rabi, pois um só é o vosso instrutor, ao passo que todos vós sois irmãos. Todos vós sois irmãos, e não juízes, doutores, mestres, etc. Vocês são apenas irmãos, disse Jesus. É assim que devem ser chamados, irmãos. Irmão fulano, irmã fulana, e nada mais que isso. Mas parece que o juiz Rutherford não concordava muito com Jesus, não é mesmo? E se foi Jesus que escolheu o escravo fiel e prudente, em 1919, como que Jesus poderia tolerar que o seu escravo fiel se identificasse com o título de juiz, ao invés de irmão Rutherford? Sim, como que Jesus podia tolerar que seu escravo fiel violasse Mateus 23:8? Deixe seus comentários. Será que o escravo fiel de um homem só errou na profecia de 1925? Mas, na profecia de 1928, que Jeová tem um trono da constelação de Pleiades, ele acertou. Onde está escrito na Bíblia que Jeová mora na constelação de Pleiades? Será que a Bíblia mostra que pode sair água boa e água ruim de uma fonte só? Será que uma figueira pode produzir azeitonas? Será que uma videira pode produzir figos? Será que uma fonte de água salgada pode produzir água doce? Veja Tiago 3:11, 12. Deixe seus comentários. Será que podemos confiar que as testemunhas de Jeová sejam a única religião verdadeira, mesmo ensinando tais disparates? Ensina que as testemunhas de Jeová não podem cursar faculdade, mas o chefão delas fazia questão de ostentar o título de juiz. Ora, juiz é quem fez faculdade, ou cursou numa faculdade, ou cursou numa universidade, certo? Então, por que proibir as demais testemunhas de Jeová de estudarem na faculdade, sendo que os chefões podem? E também, porque as testemunhas de Jeová são obrigadas a dizer amém para tais falsas profecias tipo: o fim do mundo vem em 1925, Jeová mora em Pleiades, em 1975 virá o fim do mundo, a geração de 1914 não passará, e ficarem quietinhas se não são desassociadas? Deixe seu comentário.